Falaremos muito sobre isso nesse ano. A decisão de Ronaldo Caiado se filiar ao PSD foi antecedida por conversas com integrantes do núcleo político do bolsonarismo, como o senador Flávio Bolsonaro. O repórter Misael Mainetti chegando com mais informações. Qual seria a estratégia de enfrentamento ao presidente Lula nesse caso? Bem-vindo, Misael. Boa noite. Tudo bem? Costuras políticas aí, hein, Tiago? Muito boa noite para você, para quem acompanha o jornal Jovem Pan. Caiado agora em novo partido, no PSD, e aí ele vai ter alguns concorrentes, entre aspas, para disputar as eleições. E Caiado tem uma estratégia, e ele já deixou isso muito claro em várias coletivas de imprensa que eu fiz. Caiado prefere um primeiro turno cheio de pré-candidatos à presidência da República, mesmo que eles sejam de centro-direita ou de direita. Para ele, sai todo mundo de uma vez, como a gente falou anteriormente lá com a Dora Kramer, lembra da corrida maluca? Sai todo mundo junto de uma vez e no segundo turno eles declaram apoio a um candidato só. A estratégia dele é essa. E ele trocou de partido e agora tem outros nomes, né, para disputar, porque dentro do partido de Gilberto Kassab a gente tem ainda Eduardo Leite, governador pelo Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, governador do Paraná. Kassab já disse várias vezes, se Tarcísio não sair, meu preferido é Ratinho Júnior. Ratinho Júnior deve sair. Agora a gente não sabe como é que essa história vai ficar. Hoje a gente tem uma entrevista para exibir de Caiado. Acompanhem. Com a certeza de que o PSD lançará um candidato e aqui, ao ser convidado, eu me submeterei a um processo de escolha entre aqueles que lá estão, né? Ou seja, o Ratinho, que já é originário do partido, como também o Eduardo Leite, e com esse processo eles, ou seja, o Kassab com um grupo de políticos reconhecidos nacionalmente, farão uma análise e indicarão o nome pelo partido que sairá levando a bandeira do PSD, do projeto de governo do PSD. Vai se submeter aos processos do PSD, essa é a declaração de Caiado. Ele que sempre adotou um tom bastante firme e autoritário, no bom sentido, nas coletivas de imprensa em relação a ser pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano. E Ratinho Júnior também é um candidato, ou melhor, é um pré-candidato que nunca disse abrir mão, por exemplo, de tentar o Planalto. Hoje, em entrevista à Folha de São Paulo, inclusive, ele mencionou, eu li a entrevista, que trata-se agora de alinhamento, de conversas, mas não disse também que abre mão. Já Eduardo Leite é o que menos aí disse veementemente, né, que vou tentar, não disse veementemente que vai tentar a presidência da República, mas Caiado e Ratinho Júnior sim, ou seja, a gente não sabe se vai ter uma queda de braço aí para Kassab resolver. Agora, Caiado já conversou com o Flávio Bolsonaro sobre essa situação. Acompanhe. Eu estive com ele, falei com ele tem o quê? Uma semana, tá? E realmente entendeu perfeitamente, defendeu ainda a tese de um número maior de pré-candidatos no primeiro turno. É uma conversa que foi uma conversa na casa dele, uma conversa de mais de 2 horas, onde nós detalhamos esses assuntos, mostrando que o número maior num primeiro turno dá condição de viabilizar o segundo turno. Então não tem nenhuma cisânia, nenhum desentendimento em relação a esta postura da centro-direita. Não tem nenhum contra o outro. No segundo turno, todos nós estaremos com aquele que realmente atravessar o primeiro turno. Isso é o óbvio. Então não tem esse desencontro. Tiago, a pré-candidatura movimenta bastante, né? Para as eleições, a gente já vê, as eleições já começaram e a gente tem dentro de um partido, o PSD, temos 3 pré-candidatos. Voltando aí na história da corrida maluca, a estratégia então de Caiado é essa, ele
é um dos nomes possíveis e a gente tem outros nomes, todos saírem juntos para chegar no final e depois, num segundo turno, eles decidem o que fazer. Agora você e a nossa Penélope Charmosa podem aí comentar esses bastidores da política e já eu trago outro bastidor. Conversei com Valdemar Costa Neto, que também falou sobre os projetos dele para as eleições deste ano. Eu volto já. Estamos te aguardando. Misael Manetti conversou então com o Valdemar Costa Neto, os bastidores, até daqui a pouquinho. Dora Kramer, você foi chamada de Penélope Charmosa. Mais uma vez, o Misael volta com essa história de corrida maluca, mas essa escolha de Ronaldo Caiado de ir para o PSD está mais para a carta de baralho de Gilberto Kassab. Ele põe uma carta, tira, coloca outra, tira. E o que ele quer fazer agora com 3 pré-candidatos à presidência, hein, Dora? Olha só, o que ele vai fazer lá na frente ainda não dá para a gente saber. Agora, o que ele está fazendo já dá para a gente ver perfeitamente, que é acumulando forças, como você diz, acumulando as cartas na mão dele para jogar, embaralhar e distribuir ao longo do jogo eleitoral, que a gente não sabe como vai se dar, né? Se desenvolver. Ele tem os 3 pré-candidatos governadores sob o guarda-chuva dele e não tem essa conversa de divisão prévia, briga interna, não, porque o Kassab sabe como é que faz as coisas. Então, com isso, com esse acumular de forças, o que ele quer se colocar? Como é que ele se coloca? Como interlocutor de peso nesse jogo, porque até agora isso estava dividido, um polo Lula, outro polo Bolsonaro. Ele, Kassab, entra nessa cena e como interlocutor que busca atrair a direita, que não quer ir com Bolsonaro, com a família Bolsonaro, que seja, e o centro, que não quer de novo ir com Lula, porque como Lula já está querendo reeditar esse negócio da luta da democracia, de defesa da democracia, que fez o centro, em 22, aderir ao Lula e deu a vitória a ele, então o Kassab está querendo exatamente atrair esse pessoal. Uma conversa onde todos esses 3 governadores deram entrevista o dia inteiro e falaram, a conversa foi projeto na essência, para espremer, projeto de país. Eles não fizeram nenhum tipo de referência assim ofensiva, ofendendo, chamando o PT, o presidente Lula, disto ou daquilo, nada. O foco dos 3, Eduardo Leite, Caiado e o Ratinho Júnior, foi na questão do projeto de governo, o que fazer com o país. Então, vai ser por essa via que eles vão tentar construir alguma coisa. Todo mundo quer dizer, não, mas não dá, porque é a polarização que vai vigorar. Não sei, de repente, se a conversa for boa e bem articulada, pode ser que dê um samba, mas não é isso que o Kassab quer agora. O samba fica para mais adiante. Kobayashi, quando a Dora fala Kassab sabe, isso me lembrou um jingle antigo lá dos anos 90. Quem sabe, sabe, federal é Kassab e estadual é Garcia. Rodrigo Garcia, que foi vice-governador aqui de São Paulo e depois virou governador, porque ele acabou assumindo nos últimos 9 meses. Kobayashi. Quem perdeu as eleições para o Tarcísio, na última eleição, há 4 anos atrás. A situação aí, Thiago, envolvendo os 3 governadores, é muito interessante, porque, pelo que eu soube ontem eu soube no começo da noite que o Kassab iria receber os 3 com uma proposta. A proposta seria a seguinte: o Caiado vem para o PSD, quem estiver melhor na pesquisa em abril será o candidato do PSD e os outros 2 disputam ao Senado em seus estados. Essa seria a proposta que o Kassab faria ao Ronaldo Caiado, que aparentemente deu certo. Então, eu acredito que os 3 vão caminhar com pré-campanhas, cada um individualmente a sua pré-campanha, no seu estado, claro, com muito mais força, mas que a briga agora é dos candidatos a candidato. Esses candidatos vão precisar chegar em abril com força nas pesquisas, se essa informação for de fato a proposta. Eu não tenho a fonte quente como tem a Dora, né? A minha fonte é morna, não é a fonte primária, mas foi isso que eu ouvi ontem. Então, Thiago, tem impacto também nas disputas ao Senado.
seja no Paraná, seja no Rio Grande do Sul ou em Goiás, a depender de quem não seja o candidato à presidência. E aí a gente precisa fazer um comentário aqui, uma reflexão que eu quero trazer aí do campo do direito, né? Isso é fruto da decisão do TSE em relação à situação de Sérgio Moro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Depois que houve aquela decisão que autorizou o Sérgio Moro ser candidato ao Senado, depois de ter sido pré-candidato à presidência, é muito, mas muito negócio mesmo você ser candidato ao Senado depois de gastar dinheiro e dinheiro de fundo eleitoral com pré-campanha à presidência. É por isso que nessa eleição de 2026 a gente tem tanto pré-candidato. Não que eles vão chegar até o fim, mas eles vão gastar dinheiro de pré-candidatura à presidência. Depois vão disputar o Senado com os outros que têm a sua limitação de gasto de fundo eleitoral. Está aí o resquício, o resultado, o impacto daquela decisão equivocada do TSE em relação ao então ali réu na ação eleitoral, Sérgio Moro.